todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Salmo 93. E destacamos o versículo primeiro que diz assim: O Senhor Deus é Rei, Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. O tema de hoje é Deus tem poder sobre todas as coisas. Este salmo fala sobre o reinado de Deus, que Deus é rei e ele governa todas as coisas. Então Deus, no passado, nosso passado, fez o mundo, fez tudo o que existe e nós podemos ver ou até nem perceber. Mas Deus criou todas as coisas e estas coisas estão submissas a Ele. Quando Ele deu a ordem para que a Terra, o universo, tudo o que Ele criou fosse sempre desta forma, então naquele tempo houve o pecado e algumas coisas foram modificadas por causa do pecado. Mas a ordem de Deus continuou intacta, do mesmo jeito. A Terra funciona do mesmo jeito como Deus criou, só que ela sofre por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do nosso pecado, sim. Mas as estrelas, os outros universos, assim como se chama, ou galáxias, assim por diante, nós não sabemos tudo o que Deus criou. O ser humano nem chegou a uma parte daquilo que Deus tem criado, nem descobriu tudo. Então nós não podemos afirmar onde se encerra a criação de Deus. Nós nem temos conhecimento disso. Algumas partes sim, outras partes não. Mas tudo isso continua sob a ordem de Deus do jeito que Deus criou. E isso não vai ser modificado por ninguém. E aqui no Salmo fala que Deus é poderoso e ele nem se incomoda que alguém possa falar para ele que tem mais poder. Ele sabe que não tem. Por isso o mar revolto, o mar revoltado, que para nós parece algo que ninguém pode deter, um tsunami, por exemplo. Quem pode deter um tsunami? Não existe barragem para isso. Mas para Deus isso nem faz cócega nenhuma, como se fala. Ele tem poder de dominar qualquer coisa. E Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele demonstrou isso. Demonstrou de forma visível como é ter poder sobre um mar revolto. E ele foi lá e falou, cale-se, pare de fazer isso, e acabou naquele exato momento. Houve calmaria e o barco não afundou. Em outras oportunidades, Jesus também demonstrou que quando doenças ou demônios tomaram conta de pessoas, ele simplesmente falou e isso mudou de um momento, um instante para o outro. E às vezes nem falou. Foi alguém que pegou na sua roupa e isso também já aconteceu. Isso é tudo o poder de Deus. Então não tem como duvidar que Deus não tenha poder ou coisa semelhante. Ficar duvidando do poder do Senhor sobre as coisas. Como que as coisas acontecem e Deus não está sabendo. Deus não está agindo. Agindo pode até ter sentido, mas ele não age quando ele não quer agir. E ele vai agir quando ele quer agir. E quando ele vai agir, a coisa realmente acontece. Este salmo, ele é brilhante. E quando nós começamos a achar que Deus nos deixa de lado, outras coisas têm mais poder do que nós estamos vendo, de repente doenças que levam para desgraças, pandemias, epidemias e coisas semelhantes, enchentes devastadoras acontecem. Então, quando a gente está nesse sistema de desgraças aqui do mundo, nós podemos olhar para este salmo e falar, espera aí, tudo está no comando de Deus.
E ele, se ele permitiu, ele tem um motivo por detrás disso, que nós não sabemos o porquê. E nem sabemos por causa do que aconteceu tudo isso. Mas podemos ter a certeza, o comando está nas suas mãos. Este salmo é bom para a gente lembrar sempre nos momentos difíceis que tudo está nas mãos do Senhor. E o que pode ser mais perigoso para nós quando estamos navegando no mar do que um mar revolto? Ou quando aqueles que moram à beira do mar acontece um tsunami, umas ondas gigantescas e inunda tudo? Então, até parece que Deus perdeu o seu poder naquele momento, mas não é verdade. Então, confia no Senhor. Se você está enfermo, se você sofreu um acidente, se você está passando uma situação horrível de enchentes ou depois de enchentes e não sabe muito bem o que fazer, se você está numa situação de guerra, de perseguição ou coisas semelhantes, pode ficar sabendo que Deus está no comando, sim, e Ele tem respostas no momento que Ele quer fazer. E nós não podemos fazer com que Deus faça as coisas conforme a nossa vontade. Mas Deus age quando Ele quer, e tudo está ao seu comando. E se nisso acontecer alguma coisa que nós venhamos a falecer, não tem problema. O comando de Deus continua sendo o mesmo comando, porque nós, filhos de Deus, mesmo falecendo, nós estamos nas mãos do Senhor. Então, nós não fugimos de um momento ou de outro momento das mãos de Deus. Não tem como. Nem o diabo, nem o mundo, ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. E Deus está todo o tempo olhando para nós, mesmo em meio a dificuldades e a desgraças. Podemos confiar que Deus é o verdadeiro Criador de tudo e aquele que mantém todas as coisas. Deus realmente é todo-poderoso. E Ele demonstrou isso da maneira mais fabulosa que poderia acontecer. Não foi só criando o universo, mas resgatando-nos a todos nós na figura do próprio Filho. Jesus veio aqui ao mundo, Deus verdadeiro, para sofrer em nosso lugar e pagar aquilo que era impossível de ser pago. Jesus pagou em nosso lugar os nossos pecados e nós temos o perdão. Nós somos filhos de Deus, nós temos a herança eterna com Deus. E isso Ele prometeu e realmente Ele cumpre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, quando estamos tristes e desanimados, estamos enfermos, estamos em situações que parecem ser horríveis e não têm solução, nesses momentos nós muitas vezes fraquejamos em nossa fé. Venha nos ajudar, fortalece-nos a fé em Ti e mostre-nos sempre de novo, como neste Salmo 93, que o Senhor é Rei, o Senhor governa todas as coisas, o Senhor realmente tem muito poder, tem todo o poder nas mãos. E nós podemos confiar no Senhor, e o Senhor já tem demonstrado isso. Ajude-nos, através de Cristo, a sempre confiar no Senhor, em qualquer situação. Amém.